Mentalidade de cerco. O que seria isto? Cerco, no sentido literal, é quando o inimigo ele sitia, ele cerca a cidade. E aí impede pessoas de entrarem e saírem da cidade. Agora, no campo psicológico, psicologicamente falando, essa mentalidade de cerco é igual na cidade, é um sentimento que você está cercado. Você não pode sair, você não pode entrar. E o que acontece quando a pessoa se sente cercada, sem opção de escapar? O que isso gera? Medo, pânico e até paranoia. E é o sentimento igual aquela pessoa que tem um inimigo em torno, e às vezes o inimigo invisível, ele acaba se tornando muito mais forte na minha imaginação do que um inimigo real. Se eu tenho um inimigo real, eu sei com que eu estou lidando. Agora, aquele inimigo invisível, que ele pode estar em qualquer lugar, ele acaba me afetando psicologicamente. Muitos psicólogos, por exemplo, dizem que Israel tem muito dessa mentalidade do cerco. E não é para menos. Vamos lembrar que Israel é um país que foi construído pós-Holocausto e pós-séculos de perseguição. Então, qual que é a mentalidade da população em Israel? Defesa. Investem muito no exército. E não é para menos. Nós continuamos sendo ameaçados e perseguidos pelos nossos vizinhos em Israel. E com isso a pessoa está o tempo todo naquele sentimento de vigilância, de defesa. E para os mais fracos, medo e angústia e assim por diante. Covid-19. Eu estava lendo alguns estudos que dizem que acabou gerando essa mentalidade do cerco. Primeiro que nós ficamos cercados, literalmente em quarentena em casa, estávamos cercados e nós continuamos cercados. Nós temos o inimigo invisível, o vírus, ele é invisível e a todo momento ele pode nos atacar e a gente fica com aquele medo, mesmo dentro de casa, que a gente não sabe por onde ele pode vir. Fora todas as notícias e tudo que nos faz nos sentir cada vez mais oprimidos. O que acontece com essa mentalidade do cerco? A pessoa vai se vitimizando e vai desenvolvendo mecanismos de defesa e sentimentos negativos, seja o medo, o pavor, a paranoia, a angústia, como nós falamos. O que a Kabbalah, para de notícia ruim, vou falar de coisa boa, o que a Kabbalah tem a nos ensinar, a contribuir para combatermos essa mentalidade de cerco que tem efeitos nocivos sobre a nossa pessoa. A Kabbalah nos ensina que dentro de cada situação, pode ser a situação mais trágica, nós temos que buscar a essência. Devemos procurar o que tem de bom dentro de uma situação tão ruim. Em cada situação da vida. É isso que nós devemos buscar. Aonde que está o potencial? Aonde que está a brachá? Onde que está o crescimento dentro de tanta dor? Esta é a mensagem da Kabbalah em todas as situações. Falando especificamente sobre mentalidade de cerco, eu queria compartilhar com vocês o fato histórico e depois como que a Kabbalah enxerga esse fato histórico e como nós devemos aprender para a nossa vida. E tem várias e várias lições deste evento trágico que nós vamos comentar agora. Dia 10 de Tevet, amanhã à noite, hoje começou 9 de Tevet, amanhã à noite é dia 10 de Tevet. 10 de Tevet é um dia de jejum. Por que é um dia de jejum? Porque é o dia do cerco. A mentalidade do cerco, nós como povo, começa no dia 10 de Tevet, ano 3336 da criação, que seria
425 AC, no dia 10 de Tevet, o exército do imperador da Babilônia, Nebuchadnezzar, ele cercou Jerusalém. Esse cerco ele durou 30 meses. 30 meses depois, no dia 17 de Tammuz, do ano 3338, as muralhas de Jerusalém foram destruídas. E a consequência disso é bastante trágica. Foram 3 semanas onde muito sangue foi derramado e culminou com a destruição do templo sagrado. Na realidade, nós temos 4 jejuns que relembram o que nós estamos sofrendo até hoje, que é o exílio, que ele é decorrente dessa perseguição, dessa destruição e de tudo que nós estamos sofrendo até hoje, inclusive o corona, tudo é decorrente do Galut, do exílio, que ele começa com o cerco de Jerusalém. Então nós temos o jejum do cerco, dia 10 de Tevet, nós temos o jejum da quebra das muralhas, dia 17 de Tammuz, nós temos o jejum da destruição dos 2 templos, Tisha B'Av, o dia mais triste do nosso calendário, e temos mais um jejum pós-Rosh Hashanah, 3 de Tishrei, que é Tzom Gedalia, que quando foi assassinado o último general, a última resistência judaica, pós a destruição do primeiro templo. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês algo curioso, que vai explicar a importância do dia 10 de Tevet, que vai ser amanhã à noite, quinta-feira à noite e sexta-feira. E o que nós podemos aprender para a nossa vida em relação à questão de mentalidade de cerco. Existe uma lei judaica que diz o seguinte: Shabat é dia de prazer. Shabat é dia de comer bem. Shabat não é dia de jejum. Shabat é proibido jejuar. Veja a pessoa que ela gosta de jejuar, Shabat não é dia de jejum. Obviamente, se Yom Kippur cai no Shabat, o Yom Kippur ele é mais forte do que o Shabat, ele é chamado Shabat Shabbaton, mas todo e qualquer outro jejum não pode ser no Shabat. Então, se por exemplo, Tisha B'Av, o dia que nós relembramos a destruição dos 2 templos, se ele cair no Shabat, porque é dia 9 de Av, tem um calendário, caiu 9 de Av no Shabat, e acontece vários anos. Quando é o jejum? Domingo, dia 10 de Av. Ele é empurrado. E assim são todos os jejuns. Eles são empurrados para depois do Shabat. Tem uma exceção. Dia 10 de Tevet, se ele cair no Shabat, você vai jejuar no Shabat. Algo incrível. O dia 10 de Tevet, ele é tão forte que ele empurra o próprio Shabat. Esse ano, por exemplo, o jejum vai acabar no Shabat, porque começa na sexta-feira de manhã e nós vamos acabar o jejum depois do Kiddush, na sexta-feira à noite. Hoje em dia, os sábios organizaram um calendário de tal forma que não cai no Shabat. Mas estamos falando aqui da lei. Se caísse no Shabat, deve jejuar no próprio Shabat. E aqui vem a grande pergunta. 10 de Tevet foi o dia que os babilônios eles cercaram Jerusalém. Ok, é triste, estamos cercados. Mas o que tem de tão grave o cerco? Foram 30 meses de cerco, sem uma alma morta, sem um tijolo derrubado. Não aconteceu nada aparentemente. Foi apenas o cerco. Por que o cerco ele é mais grave do que a destruição da muralha, o derramamento de sangue, a destruição do templo? Por que o assassinato do general? Por que o cerco ele é mais grave, ele é tão mais forte que ele empurra inclusive o Shabat? Meus amigos, escutem aqui essa mensagem, que é a mensagem para a nossa vida. Vou pegar um exemplo. Vamos pegar, Deus nos livre, uma doença grave. Uma doença que é por motivos de descuido por parte do homem. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas vamos dizer que cigarro, fumar, mata. Ok? Vamos pegar isso como exemplo. A pessoa, quando recebe lá o exame, o resultado do exame, onde foi diagnosticada uma doença grave, decorrente do fumo em excesso ou
de comer besteira, a falta de exercício, qualquer coisa que seja, e tenha relação direta, ele nunca vai esquecer o dia que ele recebeu aquele resultado. Ele nunca vai esquecer o dia que ele começou a ter os sintomas, as dores. Mas a pessoa não lembra o dia que ele começou a pisar na bola. Ele não lembra o dia do primeiro cigarro, o dia que ele começou a conduta errada que culminou com aquela doença. Isso é a natureza do homem. Mas tudo começa do começo. Tudo começa no momento que a pessoa começou a se descuidar. E o descuido foi tal que culminou numa coisa grave. Isso é em todas as áreas da vida. A pessoa vai ficar traumatizada, por exemplo, quando ele foi mandado embora do emprego. E aquilo vai ficar gravado, foi tal dia, 3 de julho de 79. Mas ele não parou para pensar qual foi o dia que ele começou a desleixar e deixar de cumprir as suas obrigações. Vêm nossos sábios e dizem o seguinte: o mais importante não é lembrar o dia que você caiu, que as muralhas de Jerusalém foram destruídas. Não é mais importante lembrar a destruição do templo e assassinato do general. Porque o objetivo do jejum é reflexão. E se é para refletir, vamos lembrar da origem de tudo. Quando alguém quer falar sobre restabelecer um casamento, não é na hora que já está lá para assinar o divórcio, a hora de conversar sobre isso. Tem que ver quando começou as brigas, quando começou o problema. Você tem um período para resolver as coisas. Quando a gente deixa para o final, muitas vezes já é tarde demais. Veio nossos sábios e nos lembram. A mentalidade do cerco é para ser bem aproveitada. Por quê? Porque o cerco não é todo do mal. Tem que ver o que está por trás do cerco. Vamos pegar o exemplo de Jerusalém. Alguém pode me falar algo de positivo em nossos inimigos cercarem a cidade sagrada de Jerusalém? O que tem de positivo nisso? Tanto é que culminou com a destruição do templo. Dizem nossos sábios, o cerco não era negativo. Ele se tornou negativo porque nós não escutamos a mensagem. O cerco era extremamente positivo, porque era uma mensagem para eliminar a motivação para a destruição do templo. Por que o templo foi destruído? Por que nós estamos no exílio? Por que nós estamos sofrendo até hoje? Algo muito forte, dizem nossos sábios no Talmud. Sinat Hinam. Ódio gratuito. Ódio gratuito. Falta de amor. E pior do que falta de amor, ódio. E ódio é chamado de ódio gratuito porque por mais que você vai explicar, nenhuma explicação é razoável para justificar o ódio. Você pode não concordar, você pode debater. Agora, ódio não tem explicação. Está escrito que Deus, ele magdim refuah lamaká. Deus, ele traz a resposta antes do problema. Ele traz a cura antes da doença. Deus, ele fala para o povo, pessoal, eu cerquei vocês. O que quer dizer o cerco? Vocês estão juntos, vocês estão unidos. Não tem para onde correr. Pare e pense. Nós estamos juntos. União. O que Deus está falando para nós? É a hora de se unir. Quando está aberto as fronteiras, então um viaja para cá, outro viaja para lá, e você não incorpora a mensagem. Deus está falando para eles o seguinte, aproveita agora, deixa. Vocês estão cercados, o inimigo está falando para vocês, fiquem juntos, se unem. Mas não. Foi 30 meses de oportunidade e o povo não aprendeu. Viu nossos sábios e nos lembram. 10 de Tevet se cair no Shabat, você jejua no Shabat. Porque a origem do problema é onde está o momento de consertar, refletir e consertar, ou depois vai ser tarde demais.
nós estamos vivendo um momento de cerca. Uma cerca. Dizem que está todo mundo na mesma tempestade, mas não todo mundo no mesmo barco. Mas, de certa forma, nós estamos todos no mesmo barco. E por que eu digo que nós estamos todos no mesmo barco? Porque todos nós, querendo ou não, estamos sendo afetados pelo corona. Não existe uma pessoa no mundo que de uma forma ou de outra não está sendo afetada. Então, de certa forma, nós estamos todos no mesmo barco. E que reflexões nós podemos fazer? Não será que é hora de nos unir? Não será que é hora de perceber que a ação de um ser humano afeta o todo? Até então a gente achava no mundo do capitalismo, eu cuido de mim, cada um cuida de si, e Deus cuida de todos. Não é bem assim. Nós vemos que o meu espirro, ele pode fazer mal para o outro. E a minha gentileza pode fazer bem para o próximo. É o momento de refletir que nós estamos juntos. Deus, ele cercou, de certa forma, nós estamos cercados. Nós estamos com menos mobilidade de todas as áreas. É o momento de refletir e parar para pensar o que eu posso fazer para esse mundo se tornar um lugar melhor para todos nós. Porque se eu estrago a natureza, não é o meu quintal que eu estou estragando. Eu estou estragando para o mundo todo. E se eu faço algo positivo, não é só para mim, é para o mundo todo. Um cerco, literalmente, ele traz fome, pragas, derramamento de sangue. Foi tudo o que aconteceu no cerco de Jerusalém. Mas por trás dessa negatividade, tem algo que nós devemos parar e refletir. Estamos juntos. Apesar das nossas diferenças, apesar de tudo que nos separa, tem algo muito mais forte que nos une. Portanto, devemos aproveitar ao máximo esse grande dia. 10 de Tevet é um dia de jejum, que se Deus quiser, muito em breve vai se tornar um dia de muita alegria. Quando nós transformamos a origem do problema em solução, o tamanho da tristeza se transforma no tamanho da alegria. Então nós vamos, se Deus quiser, ter uma grande festa, que vai ser 10 de Tevet. Muita gente me pergunta, por que dentro, vamos chamar assim, da tradição mais religiosa, não gosto dessa palavra, mas nós não colocamos tanta ênfase nas tragédias que aconteceram durante os últimos tempos. Então, por exemplo, Holocausto, guerras em Israel. Então, é explicado o seguinte, que nós marcamos todas as tragédias na origem, dia 10 de Tevet. Não sei se vocês sabem, mas dia 10 de Tevet é considerado, foi decretado pelo Rabinato de Israel, Yom HaKadish HaKlali. É o dia do Kadish geral. Então, quem faleceu no Holocausto, na Inquisição, nas guerras de Israel, pessoas que não se sabe a data que eles faleceram, e às vezes não tem ninguém para homenagear eles, o Israel decretou um dia para homenagear todos os que caíram em toda e qualquer guerra, em toda e qualquer perseguição. Yom HaKadish HaKlali, o dia que se faz Kadish para todos. Por quê? Por que justamente 10 de Tevet? Por que não Tisha B'Av? Pelo que eu estou explicando agora. A origem de tudo, por que tem o Holocausto? Por causa de 10 de Tevet. Por que teve Inquisição? 10 de Tevet. Por que tem o Covid? 10 de Tevet. Por que nós estamos brigando? 10 de Tevet. Por que tem pobreza? Todos os problemas, eles vêm de 10 de Tevet. Portanto, 10 de Tevet é o dia da solução também. É o dia de nós unirmos, é o dia de refletir. Jejuar é fácil, parar de comer. Agora parar de brigar é um pouco mais difícil. E mais do que parar de brigar, fazer o bem. A ideia do jejum, muita gente fica parado pensando, estou com fome. Não, a ideia do jejum é deixar um pouco mais calmo essa ânsia pela comida que representa o mundo
os prazeres e buscar uma reflexão, buscar se espiritualizar um pouquinho. Portanto, no dia do jejum, e nesse jejum que nós já explicamos a importância dele, dia 10 de Tevet, nós devemos refletir e aumentar na prática amor ao próximo, estudo de Torá, recitação dos salmos e a prática da tzedakah. Esses são os 3 pilares, o estudo, a reza e a tzedakah, que representa todas as mitzvot, são os pilares para nós nos elevarmos espiritualmente e elevar o mundo todo espiritualmente, e que nós possamos muito em breve estar comemorando, que já possamos ver a conclusão positiva desse cerco. Que esse estágio difícil passa e que a gente possa já comemorar os desdobramentos positivos com a vinda de Mashiach, que seja muito em breve. Amém. Boa noite a todos e bom jejum, e que se Deus quiser não precisemos de jejum e Mashiach já chegue antes mesmo do jejum.